Desejo que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, meu amigo internauta. Nesse momento eu quero trazer mais um vídeo, Palavra de Sabedoria. Eu gosto muito de falar do Evangelho e de mostrar o caminho da verdade para que as pessoas não sejam enganadas, pois muitos enganadores estão por aí. Apóstolos, falsificadores de mensagens, pregadores que pregam por dinheiro, cantores que fazem agora do louvor o seu pé de meia. Tornou-se agora um empresário. A igreja tornou-se uma empresa e tem que dar bons resultados. As técnicas que são colocadas para atender os desejos, os anseios terríveis de muitos líderes são aquelas técnicas de ilusionismo, parece até técnica hipnótica, onde as pessoas são levadas por conversas vãs, com histórias, com contos, com palavras de enganos, de mentiras, e estas pessoas caem nesta situação. Muitos perdem até bens em busca de outros bens. A Bíblia diz sobre estes fraudulentos. O próprio Jesus Cristo, certa feita, ele advertiu os seus discípulos. E a mesma advertência serve para nós hoje. Observando agora mesmo Mateus capítulo 7, verso 15 em diante, nós vemos aqui a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos advertindo para que tenhamos cuidado com estes que são enganadores, com esses que vêm como ovelhas, com palavras lindas, maravilhosas, pois eles são preparados mesmo para o engano. Eles são treinados exatamente para isso. O próprio inimigo das nossas almas coloca no coração destes homens exatamente essa facilidade do engodo, de mentira, até porque o pai da mentira é ele, é Satanás. Então aquele que mente diz a palavra de Deus que é filho dele. Então, sendo assim, não é servo de Cristo. Até porque para ser servo do Senhor Deus Todo-Poderoso, para ter Jesus Cristo como mestre, há uma necessidade muito grande de fazer o que o mestre ensina, o que ele ordena. Os discípulos, quando receberam a ordenança de Cristo para levarem a sua palavra, Jesus disse o seguinte, que eles fossem, expulsassem os demônios, curassem os enfermos, libertassem os cativos, mas a palavra-chave é exatamente esta. Dai de graça o que de graça recebestes. Não conhecemos esses líderes dando de graça alguma coisa. Pelo contrário, se alguém necessitar, dificilmente terá. Nada de igualdade. Não. Eles querem mais, mais e mais. São gananciosos e insaciáveis. Quanto mais têm, mais querem. Quanto mais roubam, mais querem roubar. Quanto mais enganam, mais querem continuar enganando. E Jesus Cristo disse o seguinte, na sua palavra: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Quais os frutos desses líderes? Eles têm piedade? Eles têm realmente amor? Ou eles têm aparência de piedosos, de amáveis? Precise de alguma coisa. Observe aonde está indo todo o dinheiro arrecadado. São para os impérios que são montados, à custa exatamente das ovelhas que não conhecem a palavra de Deus. E eles que são insaciáveis, quanto mais têm, mais querem. Os templos que são suntuosíssimos, cada um querendo fazer o melhor templo, mostrando o seu poderio, para dizer que o seu Deus é poderoso. O Deus que está sendo poderoso na vida destes homens que constroem tudo isso é o Deus Mamon. É o Deus Baal, que é o único Deus que ensina as pessoas a roubarem. Porque o nosso Deus não está atrás disso. O nosso Deus não está fazendo com que ninguém faça a cabeça de alguém para entregar os seus bens, os seus pertences. Não, de maneira nenhuma. Esse não é o Deus que a Bíblia fala.
Se o próprio Jesus Cristo, ele nos dá esta lição e que devemos fazer gratuitamente. Eu faço o trabalho do Senhor e Salvador Jesus Cristo sem nada cobrar. Trabalho para me manter. Saúde tenho porque Deus me dá. O apóstolo Paulo também fez assim, para não ser pesado a ninguém e para que ninguém falasse mal dele. Ele fazia as coletas, sim, incentivava, sim, as coletas, mas essas coletas eram exatamente para os necessitados, para os santos. A coleta que é feita na igreja é para os santos, para que todos tenham. Aquele que não tem, dá ao que não tem, aquele que tem pouco, divide com o que nada tem. Onde é que você observa isso? Nesses tempos onde esses homens têm dinheiro à vontade, frotas de aviões, carros importados, seguranças armados? Não, eles não fazem isso. Os templos que eles vão construindo são exatamente com o dinheiro que tomam do povo. A coleta simples, o dízimo que alguns dão pela fé, tudo bem. Não é pecado dizimar se alguém deseja, mas também não diga que quem não dizimar está amaldiçoado. Porque a maldição do dízimo não é para a igreja. A maldição que está acontecendo, que acontece no livro de Malaquias, é exatamente para os sacerdotes, que roubavam ao Senhor. Da mesma forma, muitos hoje fazem a mesma coisa. Estão roubando ao Senhor. Não é a igreja que rouba. É só ler o livro de Malaquias, estudar direitinho e observar que toda a maldição que Deus fala ali é sobre os sacerdotes, que roubavam ao Senhor, que faziam eles o mau uso da coleta. A mesma coisa acontece hoje. Toda a coleta que é feita na igreja está sendo desviada e o povo precisa e não tem. É isso que está acontecendo. E Cristo fala claramente aqui. Mas o resultado para estes falsos apóstolos, esses enganadores, como está escrito aqui, o que eles fazem? 2 Pedro, observe o que está escrito em 2 Pedro, é algo tremendo. A gente observa aqui os falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante diz: Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Introduzem heresias dentro da casa de Deus. São tantas práticas heréticas que é uma coisa incrível. São muitas práticas. Há uma relação muito grande de práticas de heresias dentro da casa de Deus. Lenço de Manassés para curas, lenço de Efraim para riquezas, rosa consagrada, sabonete com água do Rio Jordão, a sombra da cruz que cura, que enriquece, a água consagrada que faz grandes milagres. São tantas heresias dentro da casa de Deus, tantas heresias. O manto consagrado. É incrível o que acontece dentro da casa de Deus. O corredor dos 7 anjos com o manto de sangue. Heresia, misticismo, coisas de demônios dentro da casa de Deus, para enganar as pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Mas o final de tudo isso vai ser triste, porque esses enganadores fraudulentos que estão enriquecendo ilicitamente, roubando as ovelhas do Senhor, acabando com a fé e a esperança desse povo que foi comprado pelo sangue remido, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Esse sangue que foi derramado pelas nossas almas. Jesus que sofreu, Jesus que passou situações, pois se fez homem e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e sofreu até morte de cruz, pelos nossos pecados, e nos dá a orientação para que façamos tudo isso gratuitamente e que devemos mostrar que Ele está voltando, a qualquer momento Ele estará retornando para levar a sua igreja. Mas estes apóstolos dos demônios,
Esses apóstolos, na sua maioria, segundo a palavra de Deus, eu digo segundo a palavra de Deus, são enganadores, são fraudulentos, gananciosos, soberbos, hipócritas, e estão enganando a muitos. O resultado está aqui. Jesus Cristo falando, não sou eu. Ainda no capítulo 7 de Mateus, no verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este será o resultado, dado antecipadamente, profeticamente, pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será o resultado desses falsos ministros do Evangelho. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esta palavra, palavra de sabedoria para o nosso crescimento espiritual. A paz do Senhor. Até a próxima.